Boa noite, galera de Flame! Boa noite, Faz Church Tapetininga. Que alegria estar hoje aqui, poder compartilhar com vocês um pouco do que Jesus tem falado no meu coração. E, bom, como já foi dito, eu e minha família, nós estamos tendo a honra de, desde o começo do ano, estar liderando os jovens e adolescentes da nossa igreja, e é um privilégio da minha parte. Eu falo que eu sou apaixonado por eles, porque eu tenho a certeza de que eu estou caminhando e dando 100% de mim para os líderes dos meus filhos, e com certeza cada um de vocês irão muito além do que eu fui. Vocês vão ser fortes, guerreiros de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre uma história. Essa história fala sobre identidade e, através de saber a nossa identidade, o nosso propósito, o nosso posicionamento. Vamos iniciar com um texto que está no meio dessa história. É o clímax, é onde chega a parte da tensão dessa história. E depois eu vou contar essa história do começo, e aí nós vamos tirar algumas aplicações daquilo que Jesus quer nos falar. Bom, se você tem a sua Bíblia no seu celular ou em mãos, eu peço para que você abra em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Vamos lá, a palavra de Deus diz o seguinte: Ele mandou dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha? Irmãos, vamos começar a nossa história. Um pouco do contexto. Estamos na história do livro de Esther. Ele acontece dentro do Império Persa. O Império Persa é um império poderoso, que a sua ascensão desse império, a conquistas dos territórios, vem desde do avô desse rei que é relatado nessa história. O rei, que é dito, é Assuero, Xerxes, mas desde o seu avô Ciro, há uma grande empreitada de guerra e há conquistas de guerra. Depois dele vem o seu sucessor, o rei Dário, pai de Xerxes, Assuero, que é o rei do tempo da nossa história. E ele tem mais uma conquista e hoje está dando uma continuidade através de Xerxes I, ou Assuero, em algumas traduções. E a narrativa bíblica vai dizer que Assuero propõe uma festa de 180 dias consecutivos, ininterruptos, inicialmente para todos os seus governantes, homens de lei, os homens de guerra, os principais dos seus governantes das 127 províncias. Lembrando que o reino persa era um reino extremamente vasto, que ia desde a Índia até o norte da África. E essa festa perdurou por 180 dias, podemos presumir pela quantidade ali de cidadelas, das 127 províncias, de centenas e centenas de pessoas. E então, a Bíblia vai dizer que depois de finalizado esses 180 dias de festa, o rei abriu para mais 7 dias, ininterruptas para todo cidadão daquela cidade, desde o mais pobre até o mais rico. Comida, bebida à vontade. A Bíblia fala que o lugar tinha pilares de mármore puro, fitas de ouro, tecidos de linho fino, argolas de ouro que decoravam todo o palácio. Todas as pessoas com taças de prata e de ouro que bebiam do melhor vinho à vontade durante todo esse tempo. Com isso, a gente precisa entender que os reis faziam isso naquela época, quando ele queria trazer uma certa unidade para todo ali o seu governo e também demonstrar poder, a fim de que geralmente depois que ele causava essa união e essa demonstração de poder, novas empreitadas de guerra seriam feitas mais para frente. Então, é muito importante você lembrar que um dos objetivos do rei é causar unidade para que no futuro tenha ali novas empreitadas de guerra. E isso é importante porque na história nós vamos ver que esse pensamento do rei, ele vem em vários momentos. Encerra
esses 7 dias de festa. E de repente a Bíblia diz que o rei, já animado, ele chama a sua rainha, Rainha Vasti, a rainha da Pérsia, e ele chama ela para que ela se vestisse com as roupas reais, a coroa real, e se apresentasse diante de todas as pessoas, novamente, a fim de mostrar a beleza da rainha, o poder desse rei. Mas algo muito curioso acontece. A rainha se nega. A rainha se nega a se apresentar diante do rei. Nós precisamos sempre levar em consideração que, naquele tempo, a rainha, o rei, ele tinha um poder absoluto. Você não podia negar a vontade de um rei. Então a Bíblia diz que o rei fica absolutamente irado, ele fica bravo com aquela conduta que a rainha teve, e ele chama todos os seus conselheiros, para que ele pudesse ter uma conversa a fim do que ele deveria fazer a respeito desse ato da rainha. A Bíblia vai mencionar que nessa reunião, um dos mais sábios, chamado Memucã, se dirige para o rei e diz o seguinte: rei, de fato, todos viram o que a rainha fez. De fato, isso foi feito na presença de todos os homens e mulheres do nosso reino. Então, isso pode desencadear uma série de ações das mulheres de dentro de cada casa de desrespeitar os seus maridos, uma vez que até a mulher mais influente, ela fez isso. Então, esse sábio falou, então, para que nós não passemos por essa desestabilidade, o que é importante nós lembrarmos que tudo que o rei não queria é causar uma desestabilidade no seu reino naquele momento. Então, para não causar, faça um decreto, destitua, tire a rainha Vasti da liderança de rainha e coloque outra pessoa no lugar. Assim todas as mulheres, todas as famílias, eles vão entender essa mensagem de que ninguém pode afrontar o rei, ninguém pode fazer algo que não está previsto na lei, senão será severamente punido. O rei se alegra, na verdade o rei, ele concorda com esse ato e assim ele faz. Ele redige um decreto destituindo a Vasti, ela não mais é a rainha da Pérsia e agora esse posto estava em aberto. E nesse decreto, que é deflagrado para todas as 127 províncias, agora vai em busca de uma nova mulher, uma nova jovem, para compor agora ali a cadeira real junto com ele, a fim de ter ali uma nova rainha de toda a Pérsia. E então, ele faz esse decreto, manda para todas as províncias, e agora entra na história a nossa personagem principal, Ester. A Bíblia vai falar, o nome dela, ela era uma judia e o nome judeu dela era Radassa. O nome Ester que nós conhecemos é o nome transliterado do persa. Então Ester, que esse é o nome mais comumente conhecido, ela se apresenta nessa cidade. A Bíblia diz Ester, uma judia, filha de Abigail, porém era órfã, seus pais tinham morrido e ela era cuidada pelo seu primo, tio Mordecai, ou em algumas traduções, Mardoqueu. Ele que cuidou, foi o tutor dela durante toda a vida. A Bíblia diz que essa jovem, ela se apresenta naquela cidade onde estava sendo feita aquela seleção, e a Bíblia já dá um sinal para a gente de que ela agradou os eunucos que estavam ali responsáveis, os homens que estavam responsáveis pela seleção inicial, e a Bíblia vai dizer que Ester, essa judia, que não tinha essa perspectiva, que tinha vindo de uma origem humilde, ela é uma das selecionadas para compor essa série de mulheres que iriam passar por um processo de embelezamento e depois seriam apresentadas para o rei. E então, Ester é selecionada. E agora ela passa por um processo de beleza que a Bíblia diz, e eu queria que você, mulher, que está mais habituada com procedimentos estéticos e de cuidados, a Bíblia diz que esse tempo de cuidado, imagina você ter um tempo de cuidado 100% com os melhores produtos e os melhores médicos, os melhores dermatologistas durante 12 meses. Imagina você, mulher, durante 12 meses não pensar em conta, não pensar em trabalho, não pensar nos filhos, não pensar em nada, e você ficar ali sendo cuidada durante 12 meses consecutivos. Eu acho que vários aqui topariam. E é isso que Ester passa. Essa jovem, ela passa por, a Bíblia diz que durante 6 meses, o mais alto nível de especiarias, ungüentos, eram passados ali nessas, elas se banhavam com essas especiarias. Depois dos outros 6 meses, óleos de mirra, que é um dos óleos que eram muito usados
para princípios estéticos, que deixava a pele mais sedosa, o cabelo, e elas eram tratadas durante todo esse tempo para atingir o ápice da beleza que elas poderiam, e aí eram apresentadas para o rei. Esther passa por esse processo, e ela se apresenta diante do rei, e a Bíblia diz que Esther é escolhida, é selecionada. Agora essa mulher que veio ela era judia, um parênteses importante para nós falarmos, o judeu estava dentro do Império Persa, porque ele veio como espólios de guerra, como restos de guerra, da guerra entre a Pérsia e a Babilônia. A Pérsia invade a Babilônia, ganha, tem vitória sobre a Babilônia, e ela leva consigo toda a sua riqueza, dentre eles os escravos, os exilados que estavam, dentre eles o povo judeu. E é por isso que Esther estava ali naquele contexto da Babilônia. E essa mulher que vinha de exilados da Babilônia, era espólios de guerra, órfã, que não tinha nada a seu favor, provavelmente nós podemos imaginar que existiriam famílias muito mais bem consolidadas naquele lugar, pessoas que almejavam muito. Mas quem é escolhida é Esther. Esther agora é a nova rainha da Pérsia, a mulher mais influente de todo o império. A nossa história agora ela vai ramificar para 3 frentes. Primeira frente é Esther sendo rainha. Pouco tempo depois, o segundo ato da nossa história é que a Bíblia diz que Mordecai, o seu primo tio, esse tutor que cuidava dela, estava andando próximo ali do Palácio Real e de repente ele escuta um motim, uns soldados conversando sobre um plano que iria assassinar o rei. E então Mordecai escuta, e provavelmente até temeroso pela vida de Esther, que era a rainha, ele vai e chama um dos eunucos, conta esse plano que ele ouviu, e esse eunuco conta para Esther, e Esther, em nome de Mordecai, fala para o rei que estavam fazendo um plano para assassiná-lo. O rei prontamente ouve, e agora ele faz uma investigação interna dentro do reino. E sim, é constatado verdade. Aqueles soldados são mortos, e aquela história é descrita nos livros das crônicas do rei. O livro das crônicas do rei é como se fosse um diário do reino. Todas as vitórias de guerra, todas as coisas que aconteciam, as dificuldades, como vencer nas dificuldades, os triunfos, eram descritos nas crônicas do rei, a fim de que, quando o rei quisesse relembrar as vitórias de guerras, as coisas que ele passava, ele relia. E essa história que Mordecai acabou salvando a vida do rei, através da descoberta desse plano, foi descrita nesse livro. O terceiro ato dessa história, o primeiro foi Esther sendo rainha, o segundo essa descoberta desse plano por Mordecai, e a terceira é agora o rei chama um homem, um grande governante do império, o nome Ramã, a Bíblia diz o Agagita, e chama Ramã e coloca sobre Ramã o mais alto nível de honraria que alguém poderia ter, poder absoluto, apenas abaixo do rei. Então Ramã, ele se torna ali quase, é interessante que o reino persa via tanto o rei quanto esses grandes governantes quase que como deuses. Então as pessoas deveriam se curvar tanto diante do rei quanto diante de Ramã, uma vez que ele tinha esse poder dado pelo próprio rei. E a Bíblia diz que as pessoas, elas se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, mas uma pessoa não se prostrou, que foi Mordecai. O primo tio de Esther não se prostrou, e os soldados olhando para ele, falando, cara, você precisa se prostrar diante dele. E Mordecai, sendo judeu, falando por ser judeu, ele não se curva. E os soldados, irados, eles falam para Ramã, e Ramã fica sabendo. E a Bíblia diz que Ramã se enche de ira, fica muito bravo com essa situação, de Mordecai não se prostrar diante dele. E então, Ramã pensa num plano, ele chega diante do rei e fala, rei, é o seguinte, eu entrego essa porção de ouro, essa porção de riqueza, e era uma porção gigantesca, mas eu peço para que o Senhor redija um decreto real, porque existe um povo dentre nós, que não está se curvando diante de mim, ou seja, não está cumprindo com aquilo que você pediu, e esse povo pode crescer numericamente, e crescendo numericamente, ele pode se opor ao nosso governo, gerando uma desestabilidade. Lembra que a última coisa que ele queria era causar uma desestabilidade no governo. Então o rei, olhando isso, percebendo essa situação, o rei tira
um anel do rei. Esse anel é chamado o anel do selo real. Esse anel, qualquer decreto que era feito com ele, e uma vez carimbada com esse anel, esse decreto se tornava irrevogável, mesmo com a vontade do rei, mesmo se o rei voltasse atrás, uma vez que o decreto era carimbado com aquele anel, nunca mais poderia ser quebrado, ele teria que ser cumprido. E então o rei, entendendo aquele contexto, ele tira o anel real e entrega na mão de Ramã, o inimigo. E agora Ramã já tinha um poder muito grande, uma influência muito grande sobre o reino, e agora ele tinha um anel que dava para ele todo o poder de fazer o que ele quiser. A Bíblia vai falar que Ramã descreve um decreto falando que todo judeu seria aniquilado, seria morto. Todo judeu seria, desde o mais novo até o mais velho, seria totalmente morto. Todas as pessoas. E os seus bens seriam divididos para aqueles que os matassem. Irmãos, estamos falando de um reino gigantesco, de centenas e centenas de milhares de pessoas, e alguns judeus que estavam isolados e que vieram de espólios de guerra seriam totalmente mortos. É a sentença de morte certa para eles. E então, com isso, esse decreto vai para todas as províncias. Mordecai fica sabendo desse decreto. E a Bíblia diz que Mordecai entra numa agonia profunda. E a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, se veste de pano de saco, põe cinza nas cabeças e se joga diante ali do palácio real e começa a lamentar. Esther, por sua vez, olha lá para fora, vê Mordecai e pede para um eunuco perguntar o que está acontecendo com ele. O eunuco chega e faz a pergunta: por que você está tão triste? Por que você está mal? E ele conta desse decreto. O eunuco, assim como num telefone sem fio, volta e fala para Esther: Mordecai está triste por conta desse decreto que foi feito contra o judeu. E Mordecai conta para Esther como alguém que queria alguma solução. Esther fica sabendo, mas Esther dá a réplica para ele, falando: Mordecai, faz semanas que o rei não me chama na presença dele. E todos sabemos, quando você se apresenta, não pode se apresentar diante dele sem ele chamar. Quando a gente se apresenta diante do rei sem ser chamado, há uma sentença de morte para aquela pessoa, a não ser que o rei estenda o seu cetro real e conceda misericórdia. Então, sem chance, eu não consigo ir lá. Se eu for lá, a minha pena será a morte. Lembrando que Esther tinha ciência que uma desobediência da rainha anterior fez ela perder o reinado. Tudo que o rei não queria era desobediência naquele reino. Então, era muito claro para Esther que ela não deveria fazer isso. Porém, entra na onde nós lemos. Mordecai, ao ver esse posicionamento de Esther, ele tem essa fala que nós lemos inicialmente. E eu vou ler novamente para nós entendermos agora com clareza do contexto o que quis dizer isso. Então, caímos na parte da história de Esther 4, 13 e 14, diz o seguinte: agora que ele mandou dizer quem? É Mordecai falando para Esther essa resposta da resposta dela. E ele diz o seguinte: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nessa hora, o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha. Então, Mordecai, como quem dá um chacoalhão em Esther, fala: ei, você não sabe quem você é? Você perdeu a sua identidade? Você não sabe o que te trouxe até aí? Ou você acha que foi a sua beleza? Ou você acha que foi a sua desenvoltura? E Mordecai dá um chacoalhão ali em Esther, mostrando quem era ela e qual posicionamento ela deveria. Esther, nesse momento, ela estava pressionada e ela se esqueceu quem era ela, quem ela representava e o que ela deveria fazer. A Bíblia continua falando que Esther, então, ela para e ela pensa e ela fala para Mordecai: tudo bem, eu vou diante do rei, mas então que todo judeu faça um jejum de 3 dias. Homens, crianças, todos, até os animais, 3 dias de jejum. Depois desse tempo, eu vou diante do rei. E agora, atenção, todo mundo em jejum. Chega o grande dia. Esther se apresenta diante do rei, na frente ali de onde o rei estava. E muito agoniado, o rei olha ela de longe e o rei estende
o cedro real, que concedia misericórdia. E ele chama Esther para vir falar com ele. E ele fala: minha rainha, o que você está, o que te aflige, o que você quer? Se você quiser até metade desse reino eu te dou. E Esther, em sua sabedoria, ela pensou e fala: rei, eu quero marcar um jantar. Daí ele: um jantar? A pessoa se expõe à morte por um jantar? Tá bom, mas eu quero que nesse jantar esteja você e Ramã, o inimigo. Esther coloca de frente o rei, ela e o inimigo. Então o rei, meio talvez sem entender, falou: tudo bem, que seja feito a sua vontade. E aí Esther falou: e nesse jantar, depois dele, eu falo o que eu quero. Tudo bem. Passou o dia, o grande jantar. Ramã é chamado para esse jantar. Ele se senta diante de Esther e do rei, e eles têm um banquete fantástico. E no final desse banquete, o rei chega diante de Esther e fala: minha rainha, o que você deseja? Se você quiser até metade desse reino, eu te dou. Então Esther pensa e fala: rei, eu quero mais um jantar. Mais um jantar, e depois desse jantar com você e com Ramã, aí sim eu vou falar o que eu quero. Então o rei concede essa vontade. Agora entra num momento muito diferente na nossa história. Ramã, saindo daquele jantar, muito animado, muito honrado, ele falou: cara, só foi ele e a rainha e o rei, talvez nunca isso aconteceu, e ele super animado. Só que quando ele estava saindo do palácio, ele vê Mordecai prostrado, chorando, com as vestes rasgadas, vestido de pano de saco, e ele novamente olha para aquela cena, e ele fica absolutamente irado, aquela ira que ele estava reacendeu, e ele chega na casa dele, e ele compartilha com a sua família, fala: uau, a rainha me chamou para um jantar, só eu e o rei, foi absolutamente incrível, mas saindo eu vi Mordecai e aquele cara me atrapalha, preciso dar um fim nesse cara. E a Bíblia diz que a família dele dá uma ideia para ele, fala: por que você não constrói uma forca de 22 metros de altura e pendura Mordecai, para todos verem o seu poder, para todos verem a humilhação que ele vai passar? E Ramã fala: nossa, é bom, ideia boa. E a Bíblia diz que ele faz isso. Agora, segundo jantar, segunda noite, a Bíblia faz uma pausa dramática. Antes do dia virar, a Bíblia diz que o rei Assuero, ele tem uma noite de sono ruim, ele acorda no meio da noite. E ele não consegue dormir, fica tentando. E a Bíblia diz que ele pede para os seus ajudantes, para os seus servos, trazerem aquele livro das crônicas do rei, porque era habitual deles lerem. E ele começou a ler os triunfos de guerra, as coisas legais, e ele cai na história de Mordecai, lá do começo, que Mordecai sabe daquele plano, dos soldados que foram mortos, e ele lê, ele fala assim: ei, o que foi feito para honrar esse cara aqui? Ele me salvou. O que o rei fez para ele? Aí um olhou para a cara do outro e falou: não foi feito nada, não foi feito nada. Ele ficou com aquilo na cabeça: não foi feito nada. O dia estava clareando, Ramã estava se dirigindo ao palácio do rei, para pedir para o rei, para que ele pudesse enforcar Mordecai naquela forca de 22 metros, mas passando diante do rei, ele passando lá pela frente, o rei olha e fala: chama Ramã. Pede para Ramã entrar aqui para eu falar com ele. A Bíblia vai dizer que Ramã entra, e aí o rei, pensando naquela história, chega assim: Ramã, você é um homem sábio, um homem poderoso, um homem que sabe de coisas boas. O que você faria se você quisesse honrar alguém com mais alto nível de honraria? O que você faria? Irmãos, Ramã na noite passada foi chamado pela esposa do rei e pelo rei. Há pouco tempo atrás, Ramã tinha se tornado o segundo homem mais poderoso pelo próprio rei. Quem ele achou que seria essa honraria? Para ele. Então Ramã, imagina Ramã pensando, ele fala assim: rei, humildemente falando, eu acho que para essa pessoa, você poderia pegar o cavalo do rei, o cavalo mais imponente do império. Nessa pessoa, você montar nesse cavalo, colocar as vestes reais, as vestes mais incríveis, colocar a coroa real sobre essa pessoa, e um homem poderoso do seu império passear com essa pessoa, arrastar, andar com esse cavalo e dar 10 voltas no centro da cidade falando: é isso que Deus faz, é isso que o rei faz quando ele quer honrar alguém. E aí o rei olhando,
Uau, que ideia boa, muito bom. Então, você junta tudo isso que você falou, você chama, sabe aquele judeu que está prostrado lá? Chama aquele judeu que eu quero honrar ele, porque ele salvou minha vida. Olha essa reviravolta. E então a Bíblia diz que Ramã põe Mordecai, imagina a raiva que Ramã estava sentindo. Ele põe Mordecai em cima do cavalo do rei, ele veste Mordecai com as roupas do rei, ele coloca uma coroa e ele anda durante toda a cidade falando, é isso que o rei faz quando ele quer honrar alguém. A Bíblia diz que Ramã ficou extremamente envergonhado depois daquilo. Ele foge para sua casa, depois de concluído todo esse ato. E a Bíblia diz que até a família dele desmoralizou ele por aquilo. E então chega o segundo banquete. No final daquela noite, no final daquele dia, o grande e último banquete da nossa história acontece. Está novamente Esther, o rei e Ramã, o inimigo. E agora eles finalizam o jantar e o rei pergunta, minha rainha, o que você quer? Se você quiser até metade do império, eu te dou. E então a rainha diz, meu rei, existe um homem que fez um decreto contra todo o povo judeu. E eu faço parte desse povo. Esse decreto diz que nenhum judeu pode passar impune. Todo judeu seria exterminado. E o rei fica totalmente bravo. Ele fica totalmente irritado e fala, quem seria capaz de fazer isso? Quem é esse homem? Então Esther, esse que está conosco, Ramã, esse é o nosso inimigo que redigiu esse decreto. A nossa história já está caminhando para o fim. E a Bíblia diz que o rei sai muito irritado da presença deles. Sai muito irritado e vai pensar. Nessa, Ramã se enche de medo, porque ele sabe o que o rei iria fazer, ele sabe a pena com aquela raiva que o rei estava, e ele se debruça diante de Esther, e começa a pegar nas vestes dela. Nessa, o rei olha para trás, e ninguém pode tocar a rainha dessa forma. Isso aí é considerado naquele tempo uma invasão de propriedade. A rainha era uma propriedade do rei. Era uma afronta para o rei esse ato. Então o rei, mais irado ainda, aumentou o furor do rei. E ele manda enforcar Ramã naquela forca. Porque os soldados que estavam em volta, o rei sem saber o que fazer, falou, olha, Ramã fez uma forca de 22 metros para pendurar Mordecai. Então o rei manda que Ramã fosse pendurado, fosse morto naquela forca que ele construiu para Mordecai. E então, a nossa história, ela vai concluir. O rei fala mesmo assim, ele fala para a rainha, ele fala para Esther, Esther, eu sei que esse decreto foi escrito, mas eu não posso quebrá-lo, porque ele foi carimbado com o anel real. Mas aí o que o rei faz? O rei tira esse anel e agora dá o anel do poder para Mordecai, a fim de que ele pudesse fazer alguma coisa. A Bíblia vai falar que Mordecai redige um novo decreto, agora podendo todo judeu se defender daquele ato. Quando Ramã foi fazer o primeiro decreto, que era a aniquilação do judeu, para decidir a data que ele iria fazer, ele jogou a sorte. Esse jogar a sorte se chamava Pur, ou Purim. E então, naquele dia, onde foi jogada a sorte, para ser a aniquilação do povo de Deus, do povo judeu, naquele dia houve a salvação, porque um novo decreto foi feito. Irmãos, isso é a história de Esther sintetizado. Eu te convido, aliás, dentro dessa perspectiva, que você leia a história de Esther essa semana. São 10 capítulos. E esses 10 capítulos, se você ler a partir de amanhã, 2 por dia, na sexta-feira você já finaliza. E a história é a história que a mão poderosa de providência de Deus agora salva o povo novamente. Uma ênfase muito importante é que, lembra que eu falei que Ramã, eu falei brevemente, ele era o Agagita. Por que a Bíblia falou isso? Eu fui pesquisar e eu entendi que Agagita era um descendente direto do rei Agag. O rei Agag era o rei amalequita que em 1 Samuel, o rei Saul não matou. Ele teve pena.
A desobediência de Saul fez com que um dos descendentes desse rei Agag agora se colocou diante do povo judeu e fez um decreto de morte. A história de Esther vai falar sobre a nossa história de Jesus. O que Jesus fez por nós. Se pela desobediência de Saul, reflexo disso logo colocaria todo o povo em morte, a obediência de Esther trouxe a condição de trazer vida. Na nossa vida existia um decreto inicial. Quando nós pecamos, um decreto foi redigido, que haveria morte e separação. A desobediência do homem trouxe para ele a consequência da morte e separação. Porém, a obediência de Cristo trouxe a realidade de que nós somos, a responsabilidade de Cristo de entender o que ele deveria fazer, o que o Pai pediu para ele, fez com que ele fosse obediente até a morte e morte de cruz, e assim um novo decreto era redigido, um decreto que nos traria a vida. A história de Esther é um pouco da nossa história. A história de Esther fala sobre Cristo. E agora eu queria que você pensasse a respeito dessa história. E a sua vida? Esther, no momento mais difícil, de grande dificuldade, ela esqueceu quem ela era. E esqueceu de qual posicionamento ela deveria tomar. Ela esqueceu quem ela representava e o que ela deveria fazer. Eu queria que cada um refletisse, como está a sua vida? Esther, ela entendia, e ela entendeu, depois da fala de Mordecai, que Deus usou para trazer a realidade da identidade dela, e entendendo a identidade dela, ela sabia o posicionamento que ia tomar. Irmãos, nós estamos numa igreja que nós temos claramente, todos nós temos muito claro no nosso coração, que essa igreja vai se tornar ímpar nessa cidade, vai trazer uma transformação, mas não por nós, mas pelo entendimento dos filhos de Deus que eles são, e isso vai trazer um senso de responsabilidade que nós temos de alcançar mais pessoas, não porque o número importa, mas porque são vidas salvas em Cristo. Nós precisamos entender quem nós somos, e entendendo quem nós somos, o que nós devemos fazer. E a pergunta que eu te faço: quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua faculdade? Quem é você na sua família? Quem é você na sua roda de amigos? Porque se você não tiver muito claro quem você é, certamente você vai errar com as suas responsabilidades do que você tem que fazer. Porque você é só mais um. Nós somos sal, nós somos luz. Na oração sacerdotal de Jesus, Ele não pede para que Deus tire a gente das trevas e junte no mundo de luz. O nosso mundo ideal, quanto cristãos, não é todos nós aqui comprarmos cada um uma casa e a gente fechar um condomínio todos juntos e nós vivermos a nossa comunidade. O mundo ideal que Cristo pediu para Deus, para nós, é que nós fiquemos onde nós estamos. Talvez você está num lugar que é um lugar de trevas, talvez você é um lugar onde o amor de Deus não é tão claro, mas é lá que Ele te colocou. E a pergunta que eu faço para você, Jesus pede para que você não saia de lá. E a pergunta que eu te faço é: eu sei que pode estar difícil, eu sei que você pode estar numa família disfuncional, eu sei que talvez o seu marido não quer saber mais de Deus, eu sei, você marido, que talvez você não entendeu, e você não está sendo esse sacerdote do lar, mas, quem sabe não foi para um tempo como esse que Ele te colocou onde você tem que estar. Quem sabe não foi num tempo como esse. A gente precisa lembrar que Esther não estava numa condição favorável. Ela estava numa posição que ela seria morta. A rainha, por não ir na frente, ela já foi destituída e foi abandonada. Imagina ela, que ia se colocar diante do rei, que a pena era a morte. Mas ela entendeu que a partir do momento em que Mordecai trouxe a realidade de identidade dela, ela precisaria entender e ter uma responsabilidade com o que ela iria fazer. Então essa mensagem ela é sobre identidade e posicionamento. Eu queria te lembrar que Deus morreu por você, não é para você ficar parado.
Porque 12 homens que entenderam a mensagem de Cristo revolucionaram o mundo. Então, a lógica é que se nós, todos nós, somos filhos de Deus, entendemos quem Jesus é, facilmente era para essa cidade estar emanando a luz de Cristo, a fim das pessoas estarem sendo impactadas semana após semana. Mas a minha pergunta é, como que está a sua vizinhança? Quem ali daquela rua sabe que você é crente? Quem ali daquela rua exala o bom perfume de Cristo, porque você entendeu a sua responsabilidade? Como que está a sua casa? Como estão os seus filhos? Você pai, quantas vezes seu filho te viu trabalhar até mais tarde e ralar? Garanto que muitas. Mas quantas vezes seus filhos te viram de joelhos, pedindo para que o reino de Deus venha, não por bens, mas que para o reino venha naquela casa e traga transformação? Você pai, qual foi a última oração que você fez? Não para o seu filho ser bem sucedido e capacitado, mas que ele seja uma luz onde ele passa, uma luz naquela escola. Aonde está a sua mentalidade? Porque a nossa mentalidade se perde quando a gente perde a nossa identidade. É isso que aconteceu com Esther. Rapidamente ela perdeu a identidade dela. E assim ela não sabia o que ela representava. E por não saber quem ela representava, ela não sabia o que fazer. Mas a fala de Mordecai trouxe à tona a responsabilidade que ela tinha. E a fé de Mordecai foi que certamente vai vir a salvação. Mordecai nunca duvidou de Deus. Nunca duvidou, mas a fala é, quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou aí. Então a fala que eu tenho para cada um aqui é, não tenha dúvida que Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Se o alvo de Deus for transformar a sua universidade, não tenha dúvida que Ele vai transformar. Mas, quem sabe não foi para um tempo como esse que Ele te colocou onde você está. Ele pede para que nós sejamos um com Ele. E eu queria ler com vocês alguns versículos para trazer à tona a identidade que nós temos em Cristo. Porque, irmãos, essa pergunta de quem sabe, ela vem com uma resposta. É sim. Sim, você foi colocado na família que você está para ser luz, ser diferença. A história diz que a mão poderosa de Deus aprove ali a tocar o coração do rei, livrar Esther e trazer livramento. Por que você acha que isso não vai acontecer através de você na sua família? Por que você acha que isso não vai acontecer no seu trabalho através da sua vida? E aí você talvez está com medo de alguma coisa, as pessoas verem você, ou da sua imagem. Esther se colocou diante do rei para ser morta. Jesus aniquilou a sua imagem, ele se tornou um humano para te salvar, e você tem vergonha de fazer o que tem que fazer, ou você não tem a responsabilidade de fazer o que tem que fazer. Jesus veio não para mostrar o Deus poderoso, porque o Deus poderoso, ele já vinha lá no Antigo Testamento, mas dos motivos da vinda de Jesus é para revelar a paternidade de Deus. Ele, o Deus, o Pai. E Deus, o Pai, o êxito de um pai, eu tenho 2 filhos e o meu êxito não é que o meu filho, ele se torne maior de idade, ele cresça e ele fique nessa posição de filho pedindo, porque hoje ele vai tomar uma água, ele me pede, hoje ele vai fazer qualquer coisa, ele me pede. Mas o meu êxito como pai é ver o meu filho se tornar um bom pai. E quanto a nós, quando o grande chamado de Cristo, quantos anos você está na igreja, quantos domingos você vem, e você não entendeu que a sua responsabilidade não é em vir. Quando você chegar diante de Jesus, Ele não vai ter uma carteirinha e falar assim, uau, parabéns, você veio 150 mil, acho que é muito, mas você veio 5.000 cultos, e tudo deu certo, parabéns. Jesus não vai falar isso. O que Jesus vai querer saber é se você o conhece, se você é conhecido para Ele, se você emanou essa luz, se você cumpriu com o chamado dEle. Quem é você? Quem é você? Está claro o senso de responsabilidade que você tem que ter? Está claro que quando você pisar lá fora, você tem que pisar com alguém que tem autoridade. Eu vou ler agora o que a Bíblia diz, poucos dos versículos que a Bíblia diz que você é. A Bíblia diz que nós, irmãos, Esther era a rainha, mas olha o que a Bíblia diz sobre nós. Efésios 2:6, Deus
nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você está hoje sentado nas regiões celestiais, porque o nosso Deus é um Deus que Ele é fora do tempo, é um Deus que criou o tempo. Então você não vai chegar lá, você está lá, porque Deus Ele olha para a história como quem vê começo, meio e fim, porque Ele sempre esteve na eternidade e Ele é eterno. Então Ele olha para você e você hoje já está sentado com Ele nas regiões celestiais. Lucas 10:19, eu dei a vocês a autoridade, irmãos, Ele deu a nós a autoridade de pisarem em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. A autoridade, Lucas 10:19, dei a vocês toda a autoridade de pisar em cobras e sobre todo o poder do inimigo. Até quando nós, como comunidade, como igreja, até quando nós vamos nos afugentar como alguém que tem medo das coisas acontecerem? Como alguém que não entendeu o nível do poder do sangue de Jesus? Você é agente de transformação. Não se molde nesse tempo. Não se molde nesse tempo. Mateus 28:18-20, então Jesus aproximou-lhe e disse: toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Aquele anel do rei com o decreto real que estava na mão do rei, e ele deu para Mordecai, hoje está sobre as mãos de Cristo, e ele fez um novo decreto, onde nós vencemos o mal, onde nós, a porta do inferno não vai prevalecer com o nosso posicionamento, e esse decreto está carimbado, e ele é irrevogável. O que nós precisamos entender é quem nós somos. Tudo Ele já fez por nós, já temos vitória. A minha vinda até aqui, irmãos, eu quero que seja muito claro isso aqui. Eu pensava em não topar, porque é um desafio enorme. As minhas mãos tremiam, eu escrevi a mensagem para mandar para o pastor Mateus: pastor, vamos deixar para mais para frente? Eu não estou preparado, mas toda vez que eu digitei, eu apaguei. Eu ditava e eu apagava, eu ditava e apagava. Por quê? Porque Deus veio no meu coração e falou: cara, quem é você? E qual a sua responsabilidade? E como que eu ia fugir? Não tinha como. Então hoje, o que eu trago para vocês e o que eu queria que vocês refletissem é: irmãos, toda a autoridade, meninas, foi dado para vocês. Vocês vão trazer impacto na escola de vocês. Vocês vão fazer diferença nessa sociedade. Vocês vão ser esse azeite derramado sobre a nossa cidade, que vai trazer alívio para uma geração que vocês sabem que tem muita dificuldade. Às vezes os amigos de vocês, o tanto que sofrem com crises de ansiedade, falta de identidade, porque eles não sabem quem eles são. E a missão de vocês é chegar para esses caras e falar: cara, Cristo morreu por você, você é o bom perfume. E a minha fé é isso, que nós traremos uma revolução nessa cidade, não porque nós somos bons, mas porque nós entendemos quem nós somos. Eu queria que os irmãos se colocassem em pé, a gente tivesse um tempo de oração, alguns minutos a mais de oração. E eu queria que você refletisse sobre quem você é e qual posicionamento você tem tomado. Quem você é e qual posicionamento você tem tomado na sua família. Qual posicionamento você tem tomado no seu trabalho. Como você acorda, com qual expectativa você acorda de gerar impacto nessa cidade. Eu nunca vi um policial fardado andando para baixo, não, porque ele sabe a autoridade que ele representa. Mas muito para além disso, a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo eleito, o povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas dele. Muito para além de qualquer autoridade desse mundo, nós fomos revestidos de poder do Espírito Santo. Então você tem que marchar por essa cidade, onde você passar, exalando confiança e poder, não porque você faz alguma coisa, mas porque Cristo fez por você. E toda a autoridade foi nos dada. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, incendeie o nosso coração. Espírito Santo de Deus, incendeie o nosso coração. Traga a realidade de quem nós somos.
Traga, Pai, com isso a responsabilidade do que devemos fazer. E que o nosso coração seja transformado, Pai. Que esse egoísmo da inércia não reine sobre nós, mas que a responsabilidade de se mover, ele seja presente no nosso dia a dia. Que nós, os pais, os homens do lar, nós tenhamos essa clareza desse sacerdócio, essa responsabilidade que temos sobre as nossas famílias, que nós possamos nos ajoelhar mais, orar mais, comissionar os nossos filhos como uma luz, apontá-los como flechas e mandar para o mundo para ser agente de transformação. Espírito Santo de Deus, incendeie o nosso coração. Continue, irmão, nesse tempo de oração, nós vamos adorar alguns minutos, mas eu peço para que você ore por transformação, ore por revelação de mente. Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se for me chama pelo nome.
Aleluia! Que dia incrível! Hoje eu tive a alegria de ministrar para as crianças, e quando eu cheguei aqui nos 2 cultos, vendo o João ministrar, meu coração se encheu de alegria, porque a próxima geração está garantida, amém, irmãos? Glória a Deus! Glória, uma forte salva de palmas para Jesus! Glória a Deus! O João fez aniversário ontem, né, João? Que Deus te abençoe, continue te usando poderosamente como te usou hoje aqui. Nosso coração se enche porque não existe sucesso sem sucessão. Não existe sucesso sem sucessão. Se você está fazendo algo grande para Deus, não tem ninguém que possa te suceder, você ainda não alcançou o sucesso. O sucesso é quando nós percebemos que a igreja está caminhando e as próximas gerações estão se apaixonando por Jesus. Talvez o seu filho esteja longe do Senhor e você esteja desesperado, pensando que a próxima geração não tem jeito. Eu quero dizer que tem jeito sim. Se seu filho ainda não foi alcançado para Jesus, é ainda, porque o Senhor o alcançará. Nosso coração está feliz, porque Deus está fazendo coisas grandes entre nós, e desde a semana passada o Senhor está nos confrontando a responsabilidade. Esther, como disse o João, ela era uma judia, habitando no palácio, mas ainda era uma judia que morreria junto com todos os outros judeus. Mas ela talvez por estar em um lugar privilegiado, ela achou que ela estava isenta da responsabilidade. Mas a história mostrou que o Senhor a colocou naquele lugar para ser provisão. O Senhor te colocou onde você está para ser provisão. Aqui não é um lugar que você vem só para você ficar felizinho, é para você se reabastecer, porque temos uma semana inteira pela frente, onde tudo que você recebeu como munição será usado, e na semana que vem estaremos aqui para recarregar todas as armas novamente, e de novo sairmos para a semana, sabendo o Senhor nos colocou no lugar certo, na hora certa, o Senhor nos usará, Deus alcançará a tua família a partir de você, amém? Hoje nós estamos aqui, eu queria muito que você fizesse esse compromisso com Deus, de mudar a sua mentalidade, se tornar um cristão responsável, um cristão que esteja pronto para morrer por Jesus se for necessário. Gerações antes de nós morreram para que o Evangelho chegasse até nós. Nossos irmãos em Cristo foram jogados em jaulas de leões, foram jogados em arenas para morrer. E Deus nos deu o privilégio de sermos missionários em Itapetininga. Irmãos, não dá para reclamar. Deus nos chamou para ser missionário aqui. Essa semana foi uma das semanas mais conturbadas da nossa cidade, desde que eu cheguei aqui. Foram tragédias terríveis, famílias agora estão chorando, porque perderam seus entes queridos. Tragédia por crime, tragédia por acidente. E nós estamos aqui, não tem como sair daqui dizendo assim, isso não é problema meu, é problema nosso, a nossa cidade é problema nosso, nós precisamos orar por ela, pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam transformadas por esse poder. O Senhor nos colocou no lugar certo, e está na hora de se levantar uma geração, que não busca por conforto, mas busca por fidelidade, para que sejamos fiéis ao que o Senhor nos chamou para fazer. E como disse o João, se nós fizermos isso, não haverá nenhum lugar dessa cidade onde o Evangelho não vai chegar. Eu queria muito te desafiar a fazer uma oração de 1 minuto, você e Deus, dizendo: Senhor, tira de mim toda desculpa, tira de mim toda objeção. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Feche seus olhos, fala isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero aprender a fazer isso. Senhor, nós estamos aqui nesta noite como igreja, assumindo um compromisso contigo, Senhor, de não mais darmos desculpa. Nós temos tantas desculpas, Senhor, tantas desculpas. Nós não temos tempo, nós não sabemos, não é problema nosso. A gente, no final das contas, Senhor, nós só somos egoístas. Nós só queremos paz, mesmo que isso custe a perda de centenas de vidas que não te conhecem. Tire-nos, Senhor, deste lugar onde nós somos o centro, onde tudo tem que ser feito para a gente, onde tudo que acontece é porque nós éramos para ser abençoados, mas era isso e só. Não, Senhor, nos ensine a olhar para os privilégios que recebemos como uma ponte, como um canal, como uma ferramenta para fazermos a Tua vontade. Pai, que o nosso coração essa semana transborde, que nós possamos ver a autoridade que o Senhor nos deu sendo manifesta.
trazendo consolo aos que estão perdidos e sofrendo, mas trazendo solução para aqueles que não sabem por onde ir. Essa é a nossa oração, Senhor, esta noite, em nome de Jesus. Amados, nós vamos terminar a nossa reunião, mas os líderes vão estar aqui na frente. Talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Talvez você precise de uma oração porque você esteja passando por uma dificuldade muito grande. Talvez você queira assumir um compromisso com Deus, você queira falar isso para alguém, dizendo: eu quero assumir um compromisso com Deus, que a minha vida a partir de agora eu vou entender, Deus me colocou nesse lugar, Deus me deu essa voz, Deus me deu essa voz, Deus me deu essa influência, não é só para a prosperidade minha e da minha casa, minha família, é para abençoar a cidade, é para alcançar os ouvidos que ninguém alcançaria. Talvez você precise hoje vir aqui e dizer: ore por mim, porque eu dei desculpa a vida toda eu fugi disso daí. Talvez você esteja aqui hoje e você foi ferido em algum lugar que você passou, e você usa isso como desculpa. Está muito bom para você, porque você diz: não, eu não vou me envolver mais, porque já me feriram. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor vai te curar para você parar de ter desculpa. Deus vai te curar para você parar de se escorar nessa desculpa de que não dá para fazer porque alguém te machucou. E deixa eu dizer, Deus, você vai ser curado e outras pessoas vão te machucar pelo caminho, mas nossos irmãos morreram à espada para você dizer que isso aí te impede. Nossos irmãos morreram decapitados para que nós continuemos dizendo que as dificuldades da vida nos impedem de fazer a vontade dele. O Senhor vai levantar você, e se você não se levantar, Ele vai levantar livramento de outra parte. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não fique de fora do que Ele quer fazer, amém? Que você hoje possa, se você precisa de cura, de ajuda, aproveite, os irmãos estão aqui para te servir, eles nem vão embora, o culto acaba, eles ficam aqui, mas não vai embora se você precisa de ajuda, amém, queridos? Senhor, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui nesta noite. Pai, eu quero orar pelo João, ele fez aniversário ontem, Senhor. Eu quero orar para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor desenvolva nele, continue desenvolvendo nele esse ministério tão poderoso, Senhor, que vai atingir tantos corações. Eu abençoo a casa dele, eu abençoo a família dele, Senhor, que o Senhor o prospere, que o Senhor dê a ele mais influência, para que essa voz chegue mais longe. Essa é a minha oração por ele e pela casa dele. Eu quero orar pela igreja que hoje foi atingida pelos dons que o Senhor colocou sobre a vida dele. Nós fomos abençoados essa noite, que essa palavra inunde o nosso coração durante toda essa semana, e que nós nos sintamos como Esther, colocada em um lugar para um propósito específico, e que nós possamos ter força e autoridade para assumirmos a nossa identidade e fazermos o que precisa ser feito. Pai, nós abençoamos essa semana, que essa semana seja uma semana de paz. Aproveitamos para orar pelas famílias que perderam seus entes queridos essa semana, Senhor. Sejam aqueles que foram atingidos pela tragédia no consultório, seja a família que perdeu o filho, Senhor, por um acidente de moto. Seja, Senhor Jesus, os familiares e a cidade que ficou desesperada com a morte da menina de uma maneira tão cruel. Pai, nós oramos que a nossa cidade seja alcançada por Tua misericórdia, que o Senhor possa alcançar essas famílias com consolo, Senhor. Nós oramos para que eles sintam esse apacentar carinhoso do Senhor nos corações deles. Essa é a nossa oração, nós choramos com eles, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana.